Olá, empreendedor, empresário, como é que você está? Tudo bem? Vamos lá para o nosso programa Olho no Lucro? Aqui você já sabe, eu te ajudo a enxergar lucro escondido no teu negócio, lucro que você não está enxergando, já tem aí no teu negócio e vamos desvendar e colocar onde? No bolso do empresário. Como é que eu faço? Através de um financeiro organizado. Então, nessas aulas aqui do Olho no Lucro, eu te mostro diversas formas de você organizar os teus relatórios financeiros, o teu financeiro, para você enxergar lucro escondido e aumentar em até 3 vezes o teu lucro em 30 dias. Isso foi o resultado que eu encontrei de alguns dos meus alunos, pessoas que acompanham e assistem os meus conteúdos. Então, fica aqui porque o nosso conteúdo de hoje, eu diria que é o erro mais comum, o erro mais comum dos financeiros das empresas, tá? Quando vai começar a organizar o financeiro, né, montar os seus relatórios, esse erro aqui eu sempre enxergo. Então você vai resolver isso de uma vez por todas hoje nesse nosso programa Olho no Lucro, nunca mais errar nesse nosso tema de hoje, que é data de caixa, data de competência. Já ouviu falar sobre isso? Bom, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? E eu vou te contar qual que é o primeiro passo para enxergar o lucro, os erros mais comuns dos relatórios financeiros. Os erros mais comuns dos relatórios que mostram o lucro, que é a DRE, tá aqui. Tá? As principais dúvidas, onde a maioria erra, é aqui onde eu vou te mostrar. Possivelmente você está errando em algum desses pontos que eu vou te colocar aqui. Tá? Se você não está errando, parabéns, mas ó, fica comigo até o final, porque possivelmente você está errando, tá? E isso impacta diretamente o teu bolso, a tua tomada de decisão. E eu vou te mostrar ainda nesta aula de hoje como você nunca mais errar. E vou te trazer casos práticos, tá? Os casos mais comuns de erros de forma prática para você não errar mais nisso, tá? Gente, isso aqui não é, o que não é essa aula? Não é regra burocrática de contabilidade, não é sobre isso não, tá? Isso aqui é assunto estratégico para você, gestor, dono da empresa. Então não é coisa que teu contador resolve, que você pode ficar despreocupado, porque o contador está olhando sobre isso aqui. Não é não, tá? Você tem que olhar isso aqui que eu vou te mostrar hoje. E também teu financeiro operacional, você acha que ele sabe disso aqui? Possivelmente ele não sabe ou ele comete os erros que eu vou mostrar. Então assiste, porque você tem que passar o filtro quanto gestor do negócio, olhar se ele está errando ou não. E também, depois manda esse vídeo aqui para o teu gestor financeiro, se você tem uma pessoa que resolve o financeiro da tua empresa. Então, você empresário, dono do negócio e o teu gestor financeiro tem que assistir essa aula de hoje, porque, de novo, é com certeza o erro mais comum e vai estar resolvido hoje. E sem esta aula, você não enxerga o lucro no teu negócio, tá? Então, todos os teus relatórios, seus principais relatórios vão estar errados se você não assistir essa aula até o final. Mais uma vez, te sugiro que fique até o final comigo. Quais as vantagens de entender esse conteúdo de hoje? Você vai saber se o seu negócio, tá? Ele está realmente crescendo ou não, tá? Você vai saber quando você pode botar mais lucro no bolso, né? Aumentar a distribuição de lucro. Você vai ter relatórios fiéis à situação da tua empresa e vai poder tomar decisões certeiras e lucrativas, tá? A base disso é entender o conceito de hoje, que é data de caixa e competência, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Olha só, o que a gente quer enxergar na DRE? Antes, passo atrás, existem 3 principais relatórios financeiros que todo gestor, todo empresário tem que ter na mão, tá? Que o primeiro é a DRE, demonstração de resultado do exercício, DFC, demonstração de fluxo de caixa, e o BP, balanço patrimonial, tá? E cada um deles tem um objetivo e te traz uma informação diferente. A DRE, demonstração de resultado do exercício, é talvez um dos principais, esses dois aqui, né? Mas a DRE é aquela onde a última linha de resultado é o lucro. Então é na DRE que a gente enxerga o lucro do teu negócio.
E através da DRE, através de enxergar o lucro, a gente sabe se a tua empresa está gerando riqueza. Gerando riqueza, que é diferente de gerar caixa, tá? Gerar caixa, a gente olha na DFC, na demonstração de fluxo de caixa. Na DRE, a gente vê se a tua empresa está gerando riqueza. E olha só, eu te pergunto hoje, se a tua empresa, hoje no estado que ela está, tá? E amanhã, a tua empresa ela amanhece com 1 milhão a mais de estoque, tá? A gente conseguiu comprar, né, gerar estoque. A tua empresa ficou mais rica? Se a tua empresa amanhã você conseguir gerar 1 milhão a mais de vendas e de cheques, de contas a receber, ela ficou mais rica? Tá? Nesses dois exemplos que eu te contei, ela ficou mais rica, aumentou, né, a riqueza do teu negócio. Mas nos dois exemplos que eu te mostrei, a tua empresa não teve mais caixa na conta bancária lá. O primeiro exemplo foi estoque, no segundo exemplo foi de contas a receber, né, de duplicatas a receber. Não necessariamente a riqueza que o teu negócio gera, ela vira caixa, vira dinheiro disponível na conta bancária. Mesmo assim, é uma riqueza. Então, por isso que a gente tem que ter esses dois relatórios. A DRE mostra a geração de riqueza e a DFC, fluxo de caixa, mostra se essa riqueza se transformou em caixa ou não, tá? Então, por isso que a gente tem que ter os dois relatórios. O que a gente quer enxergar na DRE é o lucro da operação, tá? E o lucro da operação é a geração de riqueza. Então, aqui na DRE, né, você deve ter a sua DRE aí. Hoje não é uma aula sobre DRE, layout de DRE, mas eu vou contar rapidamente só porque a gente precisa para o nossa aula de hoje, que é regime de caixa e competência. Na DRE, a gente tem as informações, né? Primeira informação, receita bruta, né? Tuas vendas. E aí a gente vai tirar todos os teus custos, despesas. E aí a gente vai encontrar o lucro da operação. Certo? Esse lucro, se você... Imagina que você vendeu tudo que você vendeu aqui. Foi à vista no dinheiro, tudo à vista. Tudo que você pagou foi à vista, tudo que você teve de despesa foi à vista. Se tudo foi à vista, no final das contas, esse lucro aqui, né, foi o que entrou e o que saiu da tua conta, vai ser exatamente a tua geração de caixa. Certo? Nesse caso, se tudo foi à vista, tudo aconteceu e já se transformou em caixa, a tua DRE ela vai ser praticamente a mesma da tua DFC. Mas não é isso que acontece, a gente sabe. O que acontece no dia a dia, na realidade, é que algumas coisas existem prazos. Às vezes eu vendo e eu não recebo no mesmo momento onde eu vendi. Eu vendo com prazo, né? Geram contas a receber. Então, se você vende, por exemplo, para um cliente e ele vai te pagar só daqui a 30 dias, então você já não vai ter esse caixa. Então, o que seria aqui na DFC? O caixa, né, a receita seria zerado, logo nessa primeira linha. Porque não entrou dinheiro, vai entrar só daqui a 30 dias. E aí imagina que os teus custos realmente aconteceram, à vista, mas a tua receita não aconteceu, porque você fez uma venda a prazo, o teu cliente vai te pagar 30 dias. Nesse caso, olha só, a tua geração de caixa, ela vai ser diferente, né, do teu lucro. Então, olha aqui, a gente está começando a enxergar a diferença do que é a tua DRE e do teu demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse exemplo que eu coloquei, quando você vende a prazo, essa tua empresa, ela gerou lucro, teve de fato a venda aqui, só não teve a transformação dessa venda em caixa. E teve o lucro, tá? E é por isso que a gente tem um terceiro relatório. No balanço patrimonial, a gente vai enxergar de fato aqui os teus ativos e passivos. E os teus ativos são os teus direitos de receber ou os teus ativos mesmo, os teus imóveis, o teu caixa, o teu estoque, tudo que você tem de bens e direitos vai aparecer desse lado aqui do balanço patrimonial.
E tudo que você tem de deveres, né, de contas a pagar, de obrigações, vai aparecer desse lado aqui do teu balanço patrimonial, que são os teus passivos e patrimônio líquido. Então, quando você vende e não recebe, isso vira um ativo. É como se tivesse um cheque ali, né? Tem um direito, um contrato para receber. E aí isso vai aparecer no teu balanço patrimonial, como contas a receber, certo? Então, esses três relatórios, eles se complementam. Quando você tem uma receita que não se transforma em caixa, ela vai aparecer no teu balanço patrimonial como contas a receber, certo? Então aqui é uma breve introdução dos três relatórios para te contar que a gente tem principalmente a DRE, que mostra o lucro, e a DFC, fluxo de caixa, que mostra a geração de caixa. E para cada um desses relatórios, a gente vai ter que utilizar datas diferentes. Por quê? Porque na DRE, a gente quer saber quando foi gerada a riqueza. E na DFC, a gente quer saber quando essa riqueza virou caixa. Tá? Então, são duas datas completamente diferentes. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha só. Imagina que você vendeu um produto de 100 mil reais a prazo, tá? Para receber no mês seguinte. Então, digamos que você vendeu em janeiro. Vendeu. Aqui você vendeu, tá? No regime de caixa. Vamos olhar aqui no regime de caixa, tá? Então, a gente vendeu no mês de janeiro, mas a gente vendeu para receber no mês seguinte. Então, não aconteceu nada aqui ainda. E a gente emitiu a nota aqui também, tá? Digamos que a gente vendeu no último dia de janeiro. Fez ali uma campanha no final do mês e os vendedores conseguiram fazer essa venda no último dia de janeiro. E aí você emitiu a nota só em fevereiro, no dia seguinte, né? Porque não deu tempo e tal, não emitiu a nota no mês seguinte. Emitiu a NF. Vamos ver o que aconteceu no teu regime de caixa? Olha só, se você vendeu em janeiro, mesmo que foi lá no último dia, 31 de janeiro, você colocou para o prazo para o teu cliente pagar no mês seguinte. Então, o que aconteceu? O recebimento desse valor, no teu caixa, ele vai acontecer só aqui, ó, no mês de fevereiro. Certo? E como normalmente acontece as notas fiscais? A gente emite no mês e paga no mês seguinte a DARF, né? A guia. Então, se você emitir uma nota desse cenário aqui em fevereiro, você vai pagar esse imposto em março, no mês seguinte, né? Então, só no mês seguinte que você pagou esse imposto. Então, olha o que aconteceu nesse cenário. Quando a gente está olhando a tua movimentação de caixa, que é o que vai aparecer lá no teu DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. O que aconteceu? Nesse mês de janeiro teve 0 de geração de caixa, no mês de fevereiro teve 100 mil de entrada de caixa positivo e no mês de março teve 20 mil de saída de caixa negativo. Isso foi a tua movimentação financeira que aparece lá na tua DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Mas vamos enxergar agora essa mesma história, esse mesmo caso, com uma visão de competência, de geração de riqueza. Bom, Igor, no regime de competência, que é o que vai aparecer na tua DRE, que é o que mostra o lucro, a gente vendeu um produto de 100 mil a prazo, tá? Então, no mês de janeiro, a gente vendeu o produto em janeiro, né? A prazo. Quando é que foi gerada a riqueza dessa tua venda? No mês que aconteceu a venda. Então, foi em janeiro que teve a venda. Então, vou registrar que essa riqueza foi gerada em janeiro. Tá? Emitiu a nota fiscal. Beleza, emitiu a nota fiscal lá. E recebeu os 100k. Independente de receber os 100k aqui em fevereiro, a gente não está querendo ver uma visão de fluxo de caixa, né? A gente quer saber a geração de riqueza, que já colocamos aqui. E pagou os impostos. Lembra que lá no exemplo anterior a gente pagou impostos aqui, ó, em março? Só que na data de competência a gente vai colocar na data referente ao faturamento, a quando a gente gerou a riqueza.
Se a gente gerou a riqueza no mês de janeiro, esse imposto é referente a essa geração de riqueza. Então, a gente vai colocar na data de janeiro também, a saída, certo? Porque a gente quer saber, no final das contas, o lucro, que é a geração de riqueza a cada mês. E essa riqueza, essa venda foi gerada em janeiro, e por conta dessa venda é que a gente teve o imposto. Independente de pagar lá em março, esse imposto é relacionado a uma venda, a uma riqueza gerada em janeiro. Então a gente vai colocar no mês de competência de janeiro, para que a gente possa enxergar o lucro do mês de janeiro, que nesse caso é 100 menos 20, 80 mil. Então olha só, quando a gente bota no momento de competência, nas datas de competência, a gente vai colocar tudo no mesmo mês, no mês que originou essa riqueza e no mês que originou as despesas relacionadas a essa riqueza. Então assim a gente consegue enxergar que, de fato, no mês de janeiro a gente teve um lucro de 80. Olha a diferença que é da geração de caixa aqui, que a gente vê no demonstrativo de fluxo de caixa, geração de caixa. Na tua geração de caixa vai aparecer entrada de 100 mil no mês de fevereiro e pagamento de 20 em março. Na tua DRE, que é o teu lucro, você vai enxergar 80 mil de lucro em janeiro, certo? Então é muito diferente, tá, pessoal? Regime de caixa, regime de competência. Regime de caixa são as datas que acontecem as movimentações financeiras. É a data lá do teu extrato do banco. Regime de competência é a data onde o fato ocorre, a geração de riqueza ocorre, tá? E os custos relacionados àquela geração de riqueza ocorrem, tá? Certo? Independente dessa geração se transformar em caixa ou não, tá? O que aconteceu nesse caso aqui? A gente gerou riqueza em janeiro, só que essa riqueza virou um cheque na minha mão, um contas a receber, que vai se realizar só no mês subsequente, tá? Mas, independente se for um cheque ou se for dinheiro vivo, essa riqueza já está na tua empresa. Por isso que a gente tem que chegar na data de competência de janeiro. Beleza? Esse aí é o princípio inicial aqui da DRE, princípio inicial do teu relatório que vai te mostrar o lucro. Você precisa enxergar o lucro organizado nas datas de competência para você saber qual é o mês que gerou lucro, qual é o mês que não gerou, tá? E daí, subsequentemente, conseguir tirar relatórios, né, informações valiosas para tomada de decisão. Vamos ver alguns exemplos que são comuns dos gestores financeiros, dos empresários gerarem equívocos. Vamos lá, próximo cenário. Você pagou 5 mil reais, né, do teu funcionário CLT. Como é que é isso? Vou botar aqui seja no regime de... pagou aqui em fevereiro. Pagou em fevereiro o teu funcionário. Então, no regime de caixa, a gente vai enxergar o dia que movimentou, né, esse pagamento de 5 mil. Então, vai aparecer aqui, ó, 5 mil negativo em fevereiro. E no regime de competência, a gente vai colocar, né, essa despesa relacionada ao mês que compete o trabalho desse teu funcionário. Como é que é nos funcionários, né, nos CLTs? A pessoa trabalha o mês inteiro e recebe ali no 5º dia útil do mês subsequente. Então, ela primeiro trabalha para depois receber. Primeiro, ele trabalha, então ele trabalhou no mês de janeiro e recebe no dia 5 de fevereiro. Então, como a gente quer enxergar a competência desses 5 mil, o mês que compete ao trabalho dos 5 mil, compete ao trabalho feito em janeiro. Então, na tua DRE, no regime de competência, a data é janeiro, certo? O caixa é fevereiro e a data é janeiro. Entendeu a diferença? Próximo exemplo. Eu vou pagar R$1.000 do serviço de Gmail, né? De contas de e-mail do teu serviço. Algum serviço de assinatura, o sistema, no caso aqui é e-mail. Bom, normalmente o e-mail você paga
para poder utilizar, certo? Então vamos considerar que a gente pagou aqui, né, esse 1.000 em fevereiro, no dia 1º de fevereiro. Bom, então você pagou, digamos que você pagou no dia 1º de fevereiro, então no teu regime de caixa vai aparecer aqui, ó, em fevereiro. Esse pagamento é para utilizar o serviço em qual mês? Para utilizar em fevereiro, então vai aparecer aqui em fevereiro também, certo? Então a competência e o caixa nesse caso foi no mesmo mês. Ah, Igor, eu paguei no cartão de crédito. Então, eu passei em fevereiro, mas eu paguei na fatura de março. Aí é diferente. Então, o que acontece? O teu regime de caixa vai aparecer em março, -1, porque você passou no cartão de crédito e a fatura veio no mês seguinte, mas é o pagamento do mês do uso do serviço em fevereiro. Então, continua a competência de fevereiro, tá? Então, vai reforçando aí na tua cabeça. Quando é data de movimentação financeira e quando é a data que compete o uso do serviço que você está pagando. Vamos para mais um exemplo comum. Vendeu um produto de R$100.000 em 1+2, né? Entrada em 3 parcelas, sendo que a primeira é a entrada e as outras 2 parcelas são nos meses subsequentes. Então, uma entrada em janeiro e as 2 no meses subsequentes. Como é que funcionou? Como é que você vai registrar as datas no tua DFC, no teu fluxo de caixa? Bom, então eu vou pagar aqui 33,3K. É 1/3, né? Em janeiro, que é a entrada. Os outros 33,3 em fevereiro. Os outros 33,3 em março. Pronto. Botei aqui o parcelamento do pagamento do caixa. Mas você vendeu esses 100.000 em janeiro, nesse exemplo. Então, você gerou essa riqueza na competência de janeiro. Então, o que você vai colocar aqui no tua DRE, que vai te mostrar o lucro? Um faturamento de 100.000. Na verdade, que é positivo, né? Porque é venda. Um faturamento de 100.000 no mês de janeiro, que foi o mês que você teve aquela venda, certo? Então, olha só. A riqueza dos 100.000 foi gerada em janeiro. Só que essa riqueza vai se traduzir em caixa em 3 parcelas nos meses subsequentes. Entendeu? Diferença? Vamos para um último exemplo aqui. Você vendeu um serviço em janeiro para receber à vista. Então, o teu cliente contratou um serviço seu, um serviço de consultoria, por exemplo. Ele vai te pagar à vista. Digamos que seja R$30.000. Eu não botei esse dado aqui. R$30.000 foi a venda do serviço. Você vai receber à vista, tá? Só que você vai entregar essa consultoria ao longo de 3 meses, tá? Olha como é que vai acontecer. Então, primeira pergunta. No teu fluxo de caixa, aonde esses 30.000 que você recebeu em janeiro vai aparecer? Vai aparecer em janeiro uma entrada de 30.000. E a competência? Aqui tem um detalhe, tá? Como você vai entregar o serviço em 3 meses, e se por acaso você não entregar esse serviço, você entregar só o primeiro mês, tá? E não entregar os demais, esse teu cliente vai ter o direito de pedir o reembolso, né? De pedir a proporção de volta. Então, não é simplesmente vender, tá? Você tem que pensar, bom, é a venda e a entrega. A entrega desse serviço, desses 30.000, que é o motivo de você receber, ela vai ser feita em 3 meses. Então, você pode colocar a competência parcelada aqui. Então, vou botar aqui, ó, que eu tive o direito, né, conquistado, gerei a riqueza de 10.000 no primeiro mês de janeiro, e depois outros 10.000 em fevereiro, depois os outros 10.000 em março, tá? Então, esse é um exemplo contrário daquilo de cima, tá? Então, agora olha só. Por quê? Eu recebi tudo à vista, beleza?
Só que na verdade, eu recebi um adiantamento por um serviço que eu ainda vou prestar, por uma riqueza que eu ainda vou gerar. Porque, por acaso, se você prestou o serviço de janeiro e você se negou a prestar fevereiro e março, você não gerou a riqueza de fevereiro, não gerou a riqueza de março. E teu cliente possivelmente vai pedir os 20 mil de volta. Entendeu? Então, em serviço, quando tem uma prestação de serviço parcelada, a riqueza é gerada não só na venda e na entrega. E você pode colocar datas parceladas de competência dessa entrega, tá? Vamos lá, então olha só, eu te mostrei diversos exemplos comuns onde as pessoas erram o registro das datas de caixa e data de competência. Recapitulando, a data de caixa é quando acontece a movimentação financeira da tua empresa, na tua empresa, quando o dinheiro entra ou sai da tua conta. E a data de caixa é quando a riqueza é gerada, ou quando o compromisso de pagar ele é confirmado, certo? Na movimentação de caixa, você vai utilizar essas datas para montar o teu relatório de fluxo de caixa, a DFC, que é esse aqui. Aqui você vai utilizar as datas de caixa e na tua DRE, que é o relatório que te mostra o lucro, você vai utilizar a data de competência, certo? Porque você quer saber em qual mês foi gerada a riqueza na DRE. E no DFC você quer saber em qual mês foi feita a movimentação financeira. Estou sendo repetitivo, mas é para você nunca mais esquecer e confundir isso. E viu vários exemplos aqui onde as pessoas podem confundir. Cara, uma vez que você confunde e preenche errado essas datas, se você tem a data errada, colocou a data errada, você vai enxergar um lucro errado. Você vai enxergar naquele mês que foi o mês que gerou um lucro errado. Então, se você tem uma informação de lucro errado, quando você vai pegar seus relatórios gestor para tomar decisão, você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar algumas decisões, por exemplo, poxa, esse mês foi muito bom, eu gerei um baita lucro, então eu vou distribuir lucro para os sócios, eu vou pagar a bonificação de lucro para os vendedores, ou vou replicar o que a gente fez nesse mês porque foi um mês muito bom de lucro. Só que talvez não tenha sido lucro, né? Foi só porque você colocou as datas erradas de caixa de competência e enxergou um lucro maior no mês que não teve lucro. Então isso pode te gerar diversas decisões erradas. E data errada gera lucro errado, que gera decisão errada e com certeza vai gerar prejuízo certo. Então, cuidado nesse registro. Coloque as informações corretas para você ter um lucro certo, a decisão certa e não ter prejuízo. Beleza? Olha só aqui um exemplo. Existe uma das análises que a gente faz na gestão financeira, que são uma das análises mais ricas, que é a análise horizontal. Tá? Existem diversos tipos de análises, né? Não vou falar de todas elas aqui, mas terão outras oportunidades, né, no programa do lucro. Só que na análise horizontal, é a análise onde a gente vai realmente comparar mês entre meses ou entre períodos. E se você lança no teu financeiro as datas de competência errado, você perde completamente essa análise horizontal. Porque, por exemplo, aqui, digamos que a gente esteja analisando janeiro versus fevereiro. Na análise horizontal, eu quero comparar o mês de fevereiro com o de janeiro. E eu vou ver a evolução de cada uma das minhas linhas da DRE. Como evoluiu o meu faturamento, como evoluiu meus custos de mercadoria, como evoluiu as despesas administrativas, comerciais, operacionais, impostos. E aí eu preciso ter, para poder fazer essa análise, exatamente ali o relatório, o lucro de cada mês nas suas competências. Senão, eu perco completamente essa análise entre períodos. Então, mais um motivo aqui para você registrar corretamente as datas de caixa de competência, para você não perder o poder de análise de uma análise horizontal.
Com a análise horizontal, você sabe exatamente para onde o teu negócio está indo, como ele está evoluindo. Teu faturamento está evoluindo, mas os teus custos estão evoluindo junto, na mesma proporção. Qual foi o melhor mês, qual foi o pior mês. Tudo isso vem da análise horizontal, que vem do registro de uma data de caixa de competência corretamente. Certo? Então, para a gente fechar, o que você pode fazer hoje? Os primeiros passos. Primeira coisa, você tem que ter um sistema ERP, né? Um sistema de gestão financeira, ou que seja uma planilha que tenha campos distintos de data de competência e data de caixa. Você tem que enxergar isso no teu ERP. Vê lá no teu ERP, no teu sistema financeiro, se tem data de competência e se tem data de caixa, tá? Tem que ter esses dois campos. Existem sistemas que não têm, eles querem simplificar e colocam só um campo de data. E aí você não vai ter nenhuma dessas análises, não vai enxergar o teu lucro corretamente e vai tomar a decisão errada. E também tem o que mais tem, tá, gente? O que mais tem é planilha simples, simplista, que coloca só uma data para você preencher, a data de caixa, de movimentação. E aí se você só tem o data de caixa, você só tem um relatório de fluxo de caixa. Você não tem um relatório de DRE, você não enxerga o seu lucro e vai tomar um monte de decisão errada. Então, cuidado. Primeiro passo, tenha um RP com esses campos distintos, ou se você usa planilha, coloca um espaço lá para você preencher data de caixa, data de competência, para que você possa registrar corretamente essas datas e, por fim, enxergar de fato o que você lucrou a cada mês e tomar decisões corretas, certo? Então, esse aqui é a base para você enxergar o lucro correto nos teus relatórios. Você precisa ter esse conceito muito bem consolidado na tua cabeça, como gestor, como dono do negócio. E o teu gestor financeiro, se for você ou se for algum que você delegou, tem que ter esses dados, esse conceito muito bem enraizado na cabeça, tá? E você como gestor, você como empresário, se por acaso delegou isso para um financeiro, olha, eu vou te falar, na reunião semanal, na reunião mensal, dá uma olhada nos lançamentos para ver se não tem alguma incompatibilidade de data de caixa de competência, porque é comum gestores financeiros mais júniores, até intermediários, errarem nisso. E aí você, como dono do negócio, não quer ter informação errada e nem tomar decisão errada, né? Então, espero que você tenha aprendido aí, espero que tenha sido uma aula útil para você. Agora você vai olhar o teu sistema e as tuas contas com outra visão, sempre pensando no critério. Qual que é a data de caixa, que foi uma movimentação? Qual que é a data de competência, a data que eu realmente gerei essa riqueza ou gerei o compromisso de pagar? E você vai registrar essas datas separadas, certo? Para você ter o relatório separado, informação correta, tomada de decisão e enxergar lucro escondido no teu negócio. Espero que tenha te ajudado e um abraço, até a próxima.